Olá, sejam todos bem-vindos, professores presenciais, nossos estudantes de todo o Amazonas, né? Eu sou a professora Lúcia e vou estar com vocês nesse primeiro momento da nossa segunda unidade, certo? Então vamos ver o que nós temos para a aula de hoje? Na aula 10 de hoje nós temos objeto de conhecimento, contextos e práticas, detalhamentos, formas, estilos e gêneros teatrais da diversidade cultural, tradicional e contemporânea. Muito bem, então dentro desse contexto, né, nós vamos dar início à nossa aula de hoje. Muito bem, então, e dando início a esse conteúdo, né, do dia de hoje, nós estamos aqui na caverna, né, primitiva, uma caverna lá da pré-história, onde vai nos remeter à questão da encenação. Hoje nós vamos falar do teatro. O teatro enquanto não como estrutura, mas como pessoas que compõem essa parte da vida da gente, que é a imitação. O que é ser um ator? O que é representar a teatralidade? É justamente você fazer com que o outro acredite que você é aquele personagem, que você está contando uma verdade, que você é aquela pessoa. Então, quando você convence, você está fazendo uma boa representação, você está representando. Então, o teatro é isso, é você vestir um personagem e convencer o público. Mas dentro do conceito da pré-história, o homem já fazia o teatro, o homem imitava os animais, o homem tinha todo a questão ritualística, como nós já falamos na dança. E aí nós vamos ver essa questão da representação enquanto ator, enquanto espaço, tá bom? Dentro desses conceitos. Vamos ver o conceito? O teatro é uma manifestação artística, é um fenômeno cultural de vários povos e remota às sociedades primitivas. É a arte em que um ou mais atores interpretam uma história ou um conjunto de atividades com o objetivo de apresentar situações e fazer aflorar sentimentos e reflexões a quem os assiste. Continuando. A pré-história é como conhecemos, né, o período que acompanha a evolução humana a partir do momento em que os hominídeos começaram a usar ferramentas de pedra. Encerrou-se com o surgimento da escrita, que aconteceu entre 3.500 a.C. a 3.500 a.C., certo? E aí, esse homem da pré-história, ele faz toda uma questão ritualística, encenando. Ele não tinha o conhecimento que ele estava fazendo o teatro. Então, eu trouxe para vocês, partindo das pinturas parietais, das pinturas no interior das cavernas, trouxe para vocês uma encenação que demonstra a questão da teatralidade nesse período. Vamos ver? Então, nós temos esses resquícios dessas gravuras, desses desenhos, que mostram que o homem ele fazia essas encenações para o lado religioso, né? Para aquele lado do sagrado, do místico, da magia, a magia enquanto não conhecimento, enquanto descoberta de um mundo. E aí passamos para o Egito, que não vai mudar muito essa questão do lado religioso da encenação. Vamos ver o conceito? Então, usavam máscaras e fantasias, cantavam, dançavam e encenavam, mas não tratavam diálogos. No Antigo Egito, além dos deuses, os faraós também eram homenageados com rituais. Com o passar do tempo, formaram-se os grandes rituais que futuramente se transformariam em gregos, certo? Continuando, os egípcios criavam máscaras funerárias, como a do faraó Tutankhamon, datada do século XII a.C.
Na África, as máscaras eram utilizadas em rituais, danças e cerimônias e constituem, de modo geral, um laço entre o mundo humano e o espiritual. Trouxe para vocês aí duas imagens, né, do período do Egito Antigo, aonde tem essas encenações da questão da dança, dos instrumentos musicais que foram representados nesse período, que nós já comentamos também em outros momentos da nossa aula. E aí, partindo daí, nós chegamos ao teatro grego, certo? Que o grego foi justamente onde surgiu a palavra teatro, tá? Os teatros gregos eram situados ao ar livre, em locais com boa acústica e dividido em áreas. As áreas que formavam o teatro eram plateia, área da orquestra, o cenário, o proscênio. A plateia era formada por bancos de madeira, que mais tarde foram substituídos por bancos de pedra. Continuando, o teatro não nasceu como forma de representação de textos e peças teatrais. Ele era um local de homenagem e oferendas a Dionísio, deus do vinho e da fertilidade, que ocorriam durante as colheitas de uva em forma de agradecimento. Eram ritos com canções e danças em homenagem ao deus, tá? Então eu trouxe para vocês aqui uma réplica, tá, do teatro grego, tá? Então esse aqui era uma réplica, ele era feito nas encostas das montanhas para a questão da acústica, tá? Então esse aqui era uma visão que eles tinham do teatro, tá? Então eles ficavam na encosta. E aqui nós temos o palco. O palco era justamente onde ficavam os atores que iriam fazer as representações, tá? Isso nós estamos falando do teatro grego, mas que deu a origem hoje à arquitetura que nós temos dos teatros, certo? Aqui seria um auditório, que nós chamamos também de plateia, onde eram acomodados, né, o público, certo? E aí o público tinha essa visão do teatro, tá bom? Da encenação. E aqui nós temos as representações, como eles encenavam. Se vocês estão percebendo aqui, são homens que estão caracterizados, porque nesse período as mulheres não poderiam representar. E eles utilizavam máscara, que nós vamos ver daqui a pouquinho. E aqui, justamente, o deus Dionísio, o deus que era homenageado. Por ele surgiu a questão do teatro. Quando Terpes, né, um ator, ele coloca um cacho de uva sobre a cabeça e diz: eu sou Dionísio. Ele encarna um personagem e convence o público. E a partir desse momento surge a palavra teatro, é instituído a palavra teatro. Quando perguntarem para vocês aonde surgiu o teatro, vocês podem falar: foi na Grécia. E aqui nós temos um ator, né, caracterizado, certo? E temos as máscaras que eram utilizadas por ele. Geralmente era feito de mármore, de madeira, para fazer a sonoridade, para ter uma acústica, tá? Então, essas aí são algumas máscaras do teatro grego. E como se faz o teatro? Vamos ver? E aí, como se faz o teatro? A peça teatral é organizada em cenas e atos. Um ato é um momento, né? Momentos da obra, que pode corresponder a tudo o que acontece no mesmo período, no mesmo dia ou no mesmo ano. Os atos podem se dividir em cenas. Continuando, qual era o papel do coro do teatro? O que era o coro? Personagem coletiva composta por um conjunto de atores que cantam e declamam através de um fragmento lírico a ação. Dentre as muitas funções do coro, as que mais se destacam são exprimir opiniões, levantar questões sociais e criticar valores morais, tá? E aí, continuando, elementos do teatro. Para um espetáculo teatral aconteça, são necessários 3 elementos básicos. Quais são esses 3 elementos que não podem faltar no teatro? Teatro enquanto encenação, tá bom? Nós não estamos falando sobre arquitetura, nós estamos falando sobre encenação. Vamos ver? O ator. Quem é o ator? Aquele que interpreta, que representa uma história, uma ação, com base em texto em que ele dá vida ao personagem,
como eu expliquei para vocês, certo? Então é o ator. E quem é o personagem? Vamos ver? O personagem, cada uma das figuras humanas apresentadas em uma obra de ficção, peça teatral, romance, conto, filme, etc. Ela pode ser protagonista, que é o principal, antagonista e o adversário. E aí nós temos o espectador. Quem é o espectador? Espectador é a pessoa que presencia, né, qualquer ato do espetáculo, certo? Então, esse espectador, ele vai assistir a peça teatral. Muito bem, então voltamos agora falando do teatro. Nós estamos agora aqui num cenário, em um castelo de um vampiro. E trouxemos agora um convidado especial para fazer a nossa leitura dramática. Por favor, professor. Olá, galerinha do 7º ano. Eu sou o professor Ilbson e hoje aqui eu vou dar uma de ator, acompanhando as professoras aqui de arte. Espero contribuir aí com a disciplina de vocês. Exatamente, então nós vamos fazer uma leitura dramática. Nós estamos com texto e ainda não conhecemos muito bem o texto, então nós vamos tentar falar para vocês o que é um texto teatral e como acontece essa leitura desses personagens. Então, né, professora Arlene? Exatamente, professora Lúcia, isso mesmo. Então vamos lá, vamos iniciar com a nossa leitura dramática e o nosso texto é Uma História de Vampiro. Peça em um ato de Paulo Sacadassi, né, e inicia com o narrador. Que eu vou fazer um papel, 2 papéis, a professora Arlene, né, professora Arlene? E o professor Ilbson também. Então, vamos lá. Vampirildo põe-se a chorar, entra Frank, um pequeno Frankenstein usando um óculos de grau de fundo de garrafa. Que foi, Vamp? Crise existencial? Ah, não enche. Deixa disso, vai. Vamos brincar? Eu não quero brincar. Me deixa em paz. Vamos, vai. Venha me ajudar com a minha experiência. Eu não quero. Eu fico me perguntando por que eu nasci assim. Vampiro, eu nem gosto de sangue. Ao falar a palavra sangue, Vampirildo desmaia. Frank sai desesperado à procura de ajuda. Do outro lado, entra uma múmia usando uma peruca e colares no pescoço, como se estivesse desfilando. Subiu na passarela, desfilando, pisa na barata, parou e voltou. Tropeça em Vampirildo. Aí a mumesca fala: Pô, Vamp, sai do caminho, atrapalhou meu desfile. Vamp? Ei, Vamp! Então, e aí nós temos todo o desenvolvimento de uma peça teatral, né, condizente à idade, à faixa etária de vocês, e vamos então dar continuidade a esse momento, falando um pouquinho mais sobre a encenação. Eu agradeço, professor Ilbson, a sua presença, né? Muito obrigado, professoras. E olha só, atuação digna de Oscar. Estou sentindo que vem, professoras. Exatamente, né, professora Lene? Com certeza, principalmente a professora Lúcia. Adoro. Então, vamos lá. Então, e aí, vamos dar continuidade falando das formas de espetáculos teatrais. Vamos lá? Então, as formas de espetáculos teatrais. Os espetáculos teatrais podem ser encenados de várias formas. Vamos ver então quais são essas formas? Nós temos aí o teatro convencional. Utiliza-se de diálogos e situações para se contar uma história, podendo ser um narrador que não necessariamente faz parte dela. Então, esse aí é o teatro convencional, tá bom? E aí nós temos o teatro musical. Qual seria? Utiliza-se de música para contar a história, são comuns a ópera, o drama cantado e a opereta, que também é cantada. Esse tipo de espetáculo possui um clima mais suave e alegre. Existem musicais com mais variados tipos de MPB, o rap e até com instrumentos nada convencionais, como sucatas e objetos comuns, rodo, vassoura, além do corpo humano. Aí nós temos outra apresentação que é o quê? A dança. Então, dentro da dança, né, nós temos uma das 3 principais artes cênicas da antiguidade, ao lado do teatro e da música. Pode existir como manifestação artística, como forma de divertimento ou cerimônia. E aí, dentro desse contexto, nós temos o quê? O circo. O circo ele envolve
todo esse espetáculo, não é verdade? Representado por artistas como acrobatas, malabaristas, ilusionistas, palhaços, equilibristas, contorcionistas e etc. Aí tem uma obra apresentada, né? Muito importante, que ela é toda feita na técnica do pontilhismo, tá? Então é o circo e ele é muito bonita essa obra, tá? Então ela é toda feita, é uma tendência artística, né? Por isso que eu coloquei representando o círculo. E aí nós temos o quê? O teatro de bonecos. O que é o teatro de boneco? Quando os bonecos estão presos por fio, varetas e cordas, recebe o nome de marionetes ou títeres. Quando são manipulados pelas mãos das pessoas, são chamadas de fantoches. Olha aí, teatro de bonecos, quando eles estão presos em fios, varetas e cordas, recebe o nome de marionetes. Quando são manuseados, colocados na mão, como se fosse uma luva, são chamados de quê? De fantoches. No Brasil, são comuns no Nordeste e possuem o nome de teatro de mamulengo, cujo significado é mão molenga, em ilusão à maneira como a pessoa segura os bonecos. Aí eu trouxe uma imagem para vocês, certo? Que representa justamente esse teatro de bonecos, tá? Então, há toda uma dramaticidade também que conta uma história, como nós falamos. No Nordeste é muito utilizado. Aí vem o teatro de sombras, tá? Então, o teatro de sombra tem toda uma história, tá? Teve origem na China. Nele projeta-se sombra das mãos de pessoas, de figuras recortadas em uma parede ou um tecido, e necessária a utilização de uma fonte de luz. Existe uma lenda chinesa a respeito da origem do teatro de sombra. No ano de 121, o imperador Yuti, da dinastia Han, desesperado com a morte de sua bailarina favorita, teria ordenado ao mago da corte que trouxesse de volta, né, do reino das sombras, caso contrário, ele seria decapitado. Aí eu trouxe uma imagem, certo? Desse teatro que aconteceu, que ele foi trazido, né? Então, o que aconteceu? Falando aqui um pouquinho para vocês sobre esse teatro de sombras. Aconteceu que esse rei, né, ele queria que a bailarina dele tinha morrido, mas ele queria a bailarina de qualquer jeito e disse, ou você traz ela de volta do reino das sombras, ou você vai ser decapitado. E ele pensou, e justamente ele fez a silhueta da bailarina, desenhou e projetou uma luz muito forte, e ela dançava no teatro de sombra. Claro que não era ela, mas tinha a impressão que era. Então aí reza a lenda que surgiu o teatro de sombras aí. Como nós vimos, o teatro de bonecos, ele tem a questão dos bonecos, pode ser de varetas ou a própria das mãos, que é o nome de fantoche. Mas para que tudo isso aconteça, é preciso ter um ator, né? Ter um roteiro para contar uma história, ter espectador. Porque o teatro ele não acontece enquanto acontece sozinho. Pelo menos um espectador tem que acontecer. Nós estamos falando da questão de representação. Foi o que nós falamos aqui. Nós fizemos uma leitura dramática, no momento que a gente faz a leitura de um texto, conta a história, né, do vampiro que não queria ser vampiro, que tinha medo de sangue. Então tem todo um contexto, tem toda uma história que nós representamos, o cenário que faz parte, tem o espectador. Então existem várias formas de se representar através do teatro. E aí nós temos o outro que é a mímica. Vamos ver? Então, a mímica é a apresentação em que o ator não utiliza a voz, devendo transmitir os sentimentos e pensamentos por meio de gestos e expressões corporais e faciais. Trouxe aí para vocês uma imagem dessa mímica, né, que ele geralmente não fala, ele apenas faz a representação dos movimentos e através da imagem, do rosto, ele dá toda a dramaticidade, o sentimento, né, para passar para o espectador. Certo? E aí, dentro desse contexto que nós falamos lá na Grécia, nós falamos sobre as máscaras, a questão do figurino, do vestuário. E lá no período da Grécia, como eu mostrei para vocês, eles utilizavam o quê? As máscaras, né? As máscaras gregas que eu trouxe para vocês agora, para vocês observarem exatamente. As duas máscaras, né, que eram utilizadas, geralmente eram feitas de mármore, do material bem pesado, ou então de madeira.
e eles tinham apenas o orifício nos olhos e na boca, que era para dar justamente a sonoridade, o eco, né, para falar, porque naquele momento, quando lá na Grécia, no passado, eles faziam as apresentações, não se tinha um microfone, apenas a questão da acústica. Por isso que aquele teatro era feito nas encostas, né, dos caminhos, né, eram feitos porque para ter a acústica e a voz chegar até o público. E por isso só tinha esse orifício na boca e nos olhos. E como eu falei para vocês, naquele momento, as mulheres elas não poderiam fazer, né, compor o teatro. Eles não poderiam utilizar, né, as mulheres. Então, eles tinham que se encenar, usar máscara feminina ou masculina, assim como a professora Arlene ensinou aqui, certo? Ela fez um personagem masculino. E, de repente, a professora Lúcia fez o narrador e fez a mumesca. Então, o teatro dá essa possibilidade de você representar, de você vestir um personagem e convencer o seu público que você é aquele personagem, né? E o teatro, ele trabalha muito essa questão do diálogo, de tirar a timidez, da representação, de você saber falar, se posicionar, saber limite até onde você pode ir. Então, o teatro trabalha várias habilidades no ser humano e foi isso que nós estamos tentando fazer com vocês. Ter essa questão da expressão, de saber falar, de saber se comunicar. E aí, falando sobre essa máscara, vamos ver os conceitos delas. Vamos lá? Então, dentro desse contexto, né, que é a questão das máscaras no teatro, como eu falei, voltando um pouquinho lá nos primórdios, lá na pré-história, quando nós vimos, os homens faziam seus desenhos, representavam, certo? E essa representação, geralmente, eles colocavam como se fosse um ritual, uma dança, uma oferenda. E isso, o homem da pré-história, ele não tinha o conhecimento que ele estava fazendo teatro. Como eu falei para vocês, o teatro só recebeu o nome de teatro mesmo na Grécia Antiga. Quando eu falei para vocês, quando Terpes foi fazer uma encenação, e nessa encenação ele representava Dionísio, que era justamente o deus do vinho, certo? E ele fez o quê? Colocou um cacho de uva na cabeça e falou que naquele momento ele era o Terpes. Eu sou Dionísio, o deus do vinho. E ele convenceu o público como se Dionísio tivesse ressuscitado. E a partir dali foi instituído a palavra teatro. E o ator, no período da Grécia, o teatro, as encenações, não aconteciam em horas, 1 hora, 2 horas de espetáculos. Eram semanas, eram dias que aconteciam as encenações. Não acabava, iniciava hoje, terminava hoje, não. Eram dias. E não podemos esquecer que naquele período a mulher não podia representar. Tá? Então, dentro dessas formas de representar o teatro, quais são os principais personagens, quais são os principais, vamos dizer, a estrutura do teatro enquanto apresentação que não pode faltar? O ator, não é verdade? O texto e o público. Isso tem que acontecer. Uma história tem que ter o começo, o meio e o fim. É como se você fizesse uma redação. Começo, meio e fim. Ele tem um começo de uma história, ele desenvolve a história e ele tem um final que pode ser triste, pode ser alegre, pode ser feliz. Existem os gêneros teatrais, né? A dramaturgia existe isso, a comédia, o drama, o terror, né? Nós apresentamos aqui, vamos dizer, um texto de terror, falando de um vampiro, mas falando de um vampiro que não tinha medo do quê? Do sangue. Então, existem informações no texto teatral que você tem essa capacidade de, opa, é isso que estão falando, é essa mensagem. Então, o homem, enquanto ser, enquanto personagem, ele pode encarnar qualquer personagem. Professora, eu tenho vergonha de fazer teatro, de encenar. Professora, eu nunca fiz teatro, eu nunca vou fazer teatro. Vocês lembram lá no início da nossa aula, quando nós falamos contar uma verdade e uma mentira, que vocês teriam que descobrir
quem estava contando a mentira e quem estava contando a verdade? É justamente convencer o público que você está falando a verdade, é saber enganar o público. E eu e a professora Arlene aqui na nossa aula, nós conseguimos enganar vocês direitinho. Ela foi tão convincente, ela deixou assim deixa, peraí, eu vou contar algo assim que vocês... E ela conseguiu convencer que ela estava mentindo para vocês. E eu consegui convencer que eu estava falando a verdade. E nós estávamos encenando. Quando você vai contar uma mentira para alguém e que você convence aquela pessoa que você contou a verdade, você está fazendo teatro, você está encarnando um personagem. Existem aqueles mentirosos, né, que até choram quando estão contando a verdade, que é para dar mais dramaticidade na ação. Convence a mãe, o papai, a titia, a vovó, o responsável, que está falando a verdade, até juram. Aí depois a pessoa vem dizer que tem vergonha de fazer teatro, que não consegue encenar. Claro que convence. Ai, professora, eu esqueci meu trabalho porque o vento deu e caiu na água e molhou todo o meu trabalho. Professora, nem fez o trabalho, mas aí a professora acredita, ou faz de conta que acredita, não é verdade? Então, o teatro é isso. E existe, como nós falamos aqui, as formas de representação do teatro. Fantoche, sombra, que tem toda uma história, por que surgiu o teatro de sombra, que nós falamos aqui, não é? A questão da bailarina. A mímica é quando o ator verte um personagem e ele não utiliza a voz, ele apenas vai fazer a encenação, por exemplo. Eu estou tomando um café, não é verdade? Estou tomando alguma coisa, então coloco... Então, através dos gestos, claro que a professora não é especialista em mímica, né? Não consegue, não é uma profissional que trabalha com a questão da mímica, mas existem algumas mímicas, alguns sinais que são conhecidos internacionalmente. Por exemplo, se eu fizer isso aqui, eu estou pedindo silêncio, não é verdade? Então, se eu faço aqui, não preciso emitir o som, mas eu estou batendo palmas. E existem os sinais, né, de Libras, que é o assim, não é verdade? Bater palmas. Então, existem vários sinais que você faz que não precisa você falar. Você, através do gesto, você consegue se comunicar. E o teatro é isso, o teatro de mímica é isso. O teatro de bonecos, nós falamos dos dois tipos de teatro de bonecos, né? O que existem as varetas, as cordas, que são chamados de quê? De fantoches, não é verdade? Desculpa, não é fantoche. O fantoche é quando você coloca o quê? As mãos, não é verdade? Você está colocando as mãos, então você dá a vida àqueles bonecos, certo? Nós falamos do teatro de sombra, do teatro de boneco, teatro de arena, nós mostramos para vocês a questão da encenação, das máscaras que eram utilizadas, do convencimento que o artista tem que ter para chegar até o público. Eu tenho que convencer o meu público, eu tenho que saber chegar no meu público. Como falar, eu tenho que encenar, eu tenho que saber o espaço. Então, o teatro ele vai desenvolver, olha, muitas habilidades. Quando você deixa de fazer uma atividade que envolve essa questão de expressão, de se comunicar, de falar, você está deixando de desenvolver algumas habilidades. Dizer, eu vou deixar para depois. Não, nós temos que começar a desenvolver aqui, nós temos alguns objetivos. E dentro desse contexto, o teatro, a dança é expressão, tá bom? Então, dentro desse contexto que nós falamos hoje, falar sobre o teatro, falar sobre essa questão da encenação, falar em convencer o público, nós vamos agora, então, finalizar a nossa aula nesse momento, né?